Doutor Hildon Cruz, ele vai partilhar conosco o assunto do sábado. Que Deus o abençoe e que o Espírito te guie. Amém. Eu vou compartilhar aqui a tela, acho que deu certo, está tudo certo? Aparecendo a apresentação aí, Roberto? Apareceu sim. Então tá bom. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, uma programação realmente muito especial. Então eu fico muito feliz de poder participar com vocês. O nosso tema, o tema que vamos tratar agora é sobre o sábado, o sinal do remanescente. E aqui na conversa que nós vamos ter hoje, nós não vamos tratar do motivo aí se o sábado deve ou não ser guardado, se o sábado ainda está válido dentro da lei de Deus. Porque eu creio que a conversa é direto aí com o povo remanescente, que já conhece esse assunto. Mas pode ser que alguém não conheça tão bem esse assunto. Se alguém não conhecer, pode me mandar mensagem, vai ser um prazer compartilhar esses textos com vocês. Mas na conversa de hoje, eu vou focar em algumas lições que o quarto mandamento traz para nós, traz para o povo remanescente de Deus, e também vamos buscar juntos aprendermos aí sobre algumas lições práticas sobre a guarda do sábado. Então, essa vai ser a nossa temática. Vamos, então, para o nosso estudo. Eu não sei se eu faço a oração para começarmos a estudar a Bíblia, como que tem funcionado, Roberto, não sei se você está aí, me ouvindo? Estou ouvindo sim. Eu faço a oração já foi feita, como que Pode, funciona? do jeito que você preferir, tá Tá tranquilo. bom. Então, vou fazer uma breve oração só para continuarmos o nosso estudo, tá bom? Quem puder se ajoelhar, eu convido para nos ajoelharmos. Querido Deus, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos para estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor conduza cada um dos momentos aqui e nos envie o Teu Espírito para que ilumine a nossa mente e possamos aprender mais de Ti e também que a Tua palavra possa transformar o nosso coração, eu peço por Cristo Jesus. Amém. Então, como eu falei aqui, vamos então extrair algumas lições do quarto mandamento e também aprender algumas questões práticas sobre a guarda do sábado, sobre como devemos guardar aí o sábado. Essa aí é a mensagem que vamos ter hoje. Então, se analisarmos bem, o sábado, ele é o dia que muda todos os outros dias. O sábado é o dia que modifica todos os outros dias. Ellen White, ela comenta, inclusive, que se o verdadeiro sábado fosse guardado, ela diz, foi mostrado que se o verdadeiro sábado fosse houvesse sido guardado, jamais teria havido um incrédulo ou ateu. A observância do sábado teria preservado da idolatria ao mundo. O quarto mandamento tem sido pisado a pés. Por isso, somos chamados para reparar a brecha na lei de Deus e defender o sábado profanado. Então, veja só, se o sábado realmente tivesse sido guardado, não existiria na Terra um incrédulo ou um ateu. Veja como esse dia pode mudar todo o comportamento da humanidade. O sábado realmente é o dia que modifica todos os outros dias. E é interessante como que Deus valoriza o tempo, como que Deus dá valor aí ao tempo. Porque pensa, Deus ele teve aí a sua obra de criação nos 6 dias, Deus criou toda a terra, tudo que há na terra. Então pense nas coisas que Deus criou. Deus fez aí, a contagem dos dias foi estabelecida por Deus dentro desses 6 dias da criação. Havia ali tarde, manhã, o primeiro dia. Foi estabelecido como o tempo deveria ser contado. A semana também, ela decorre desse processo de criação. E Deus havia criado muitas coisas, e muitas coisas boas, como o próprio texto bíblico repete. Pense nas coisas que Deus criou. Deus criou ali a luz, as estrelas, o sol, tantas coisas aí que realmente são impressionantes, que impressionam a nossa mente quando vemos, quando contemplamos essas coisas, e Deus poderia ter santificado qualquer uma dessas coisas. Mas Deus escolheu santificar o quê? Deus escolheu santificar o tempo. Isso é muito interessante, porque Deus poderia ter santificado qualquer uma dessas coisas, mas Deus escolhe santificar o tempo. É isso que Deus decide santificar. Tal é o valor que Deus dá ao tempo.
Ao findar ali a obra da criação, Deus decide tornar o tempo santo. Por quê? Porque Deus valoriza o tempo. E a forma como usamos o nosso tempo modifica todas as outras coisas. Então, é justamente por isso que o sábado, ele é o dia que modifica todos os outros dias. Se vocês forem atentarem para o quarto mandamento, o quarto mandamento, ele nos ajuda a organizarmos o nosso tempo. Ele nos ajuda a organizar o nosso tempo. Se vocês lerem ali em Êxodo, no capítulo 20, os versos 8 a 10, é dito que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então, a gente vê aqui como o nosso tempo deve ser organizado. 6 dias é para o trabalho. Devemos trabalhar nesses 6 dias. Esses 6 dias devem ser dedicados ao trabalho. E ao 7º dia, no 7º dia é o sábado, é o dia de descanso. É o sábado do Senhor em que temos que lembrar do trabalho de Deus. E é interessante porque aqui está organizado o nosso tempo, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Eu pergunto para vocês, quem foi aí a primeira pessoa a descansar? Quem foi a primeira pessoa a descansar? Deus. Deus foi o primeiro a descansar porque Deus foi o primeiro a trabalhar. Deus nos deu esse exemplo. Ele mostrou como deve existir 6 dias de trabalho. Deus trabalhou durante esses 6 dias. Você sabia disso? E ao 7º, no dia 7º, ele descansou. Deus é o primeiro a descansar porque ele foi o primeiro a trabalhar. Abra sua Bíblia aí comigo. Pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis, no capítulo 1, onde está o relato da criação. Vamos ler aqui Gênesis 1 e Gênesis 2. Como eu falei, eu não vou apresentar as argumentações de que o sábado continua válido, deve ser guardado por todos, mas você já deve saber que Gênesis capítulo 2 é o principal texto sobre o sábado, porque mostra que o sábado estava no plano original de Deus, que o sábado não foi dado para um judeu, para o povo judeu em específico, mas era o plano de Deus, o plano original de Deus para a humanidade. Então, Gênesis capítulo 2 é o principal texto que você deve apresentar aí quando estiver expondo a verdade do sábado. Mas vamos, então, extrair algumas lições que a gente encontra na ordem de Deus para santificarmos o sábado, o 7º dia, para atendermos aí a ordem de guardar o quarto mandamento. Vamos ler juntos, então, Gênesis no capítulo 1, verso 1. Olha o que o texto diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que acontece aqui, o que vai vir aqui, é justamente o relato de toda a criação. Deus criou. E quando Deus cria, ele está realizando o seu trabalho. Deus é o Criador e ele está realizando o seu trabalho. Vá comigo para Gênesis, no capítulo 2, que isso vai ficar mais claro. Vamos ler os versos 2 e 3. Olha o que o texto diz. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, Deus havia terminado o quê? A sua obra, o seu trabalho. Deus tinha trabalhado durante esses 6 dias. Ele nos dá o exemplo de que devemos trabalhar nos 6 dias. Ele é o primeiro a descansar porque ele havia também sido o primeiro a trabalhar. E diz assim, terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus, ele é o Criador. Então, aquilo que Deus estava fazendo era a sua obra, e depois de terminar o seu trabalho, ele descansa. E aqui há uma outra lição. O que é o descanso do sábado? Para nós, quando nós falamos em descanso, natural é pensarmos ali que o propósito do sábado é aliviar aquele cansaço. Nós temos uma semana corrida, muito trabalho, e agora a gente precisa descansar, a gente precisa parar um pouco para descansar. Mas, veja, o sábado, Deus descansou no sábado, Deus não se cansa. Então, o descanso do sábado, ele é algo que vai muito além do descanso físico. Hoje, claro que pode, e isso está dentro aí do plano, né? Depois da queda, nós nos cansamos e faz parte, assim, essa restauração física. Mas Deus, ele descansou e Deus não se cansa. Adão e Eva, quando no plano original de Deus, o sábado foi dado para descanso, também não havia pecado, o homem não ficava ali com essa fadiga do trabalho. Então, o propósito do sábado não é
o grande propósito do sábado não é o descanso físico. Nós precisamos tirar lições. O que Deus pretende? Como eu mostrei, Deus, ele podia ter santificado muitas coisas, mas ele santificou o tempo, porque Deus valoriza o uso do nosso tempo. E esse dia, a forma como usamos o tempo, a hora sagrada, modifica toda a nossa mente. Como Ellen White disse, se o verdadeiro sábado tivesse sido guardado, não existiria um ateu. Isso modifica todas as coisas. Então, veja só, como a gente vê em Êxodo 20, você pode ver aí em Êxodo 20 quando fala da guarda do sábado, diz, porque em 6 dias fez o Senhor. Veja, em 6 dias fez o Senhor. A referência é ao trabalho de Deus e não ao seu trabalho. É um dia que nós devemos lembrar do trabalho de Deus e não nos 6 dias que passamos trabalhando. Então, o sábado, ele é para lembrarmos da obra, do trabalho que Deus realizou. E o que a gente encontra? Aquilo que a gente acabou de ler aqui na Bíblia. Quando vamos ali ver qual foi a obra de Deus nesses 6 dias, qual que foi o trabalho de Deus, a gente vai para a criação. E nós temos muitas lições que aprendemos na criação. A criação nos ensina muito. Você pode ver aí na sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, veja o que o texto diz. Esse texto está em harmonia com aquilo que nós lemos no texto de Ellen White, em que ela diz que não existiria um ateu se o verdadeiro sábado fosse guardado. Por quê? Porque no sábado nós devemos lembrar não do nosso trabalho, mas da obra de Deus. E isso nos leva para a criação, e a criação fala muito a respeito de Deus. Romanos 1:20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, veja, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a obra de Deus, nós aprendemos sobre os atributos invisíveis de Deus. Nós aprendemos até sobre a divindade e sobre o poder de Deus. Você já parou para pensar por que a criação nos ensina tudo isso? Então, veja o poder. Por que o sábado modifica tanto o nosso dia a dia? Porque o sábado modifica a nossa forma de pensar, porque olhamos para a criação, e a natureza, a criação nos ensina. Ellen White diz que a criação, a natureza, ela é o quê? Ela é o segundo livro. Aqui nós temos o nosso primeiro livro, o nosso livro principal, e também nós temos o livro da natureza. A natureza, ela nos ensina, como vimos aí no principal livro, no texto de Romanos, que a natureza nos ensina sobre os atributos invisíveis de Deus e sobre o seu eterno poder. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Ellen White comenta em Orientação da Criança. No mundo natural, Deus colocou nas mãos dos filhos dos homens a chave para abrir a tesouraria de sua palavra. Olha só, então no mundo natural está a chave para abrir os tesouros que existem na palavra de Deus. Agora você já deve estar aí pensando e entendendo por que Satanás ele quer justamente tirar o sábado dos mandamentos de Deus. Porque o sábado ele nos leva para conhecer realmente Deus. O sábado é um mandamento, ele é realmente um mandamento que nos leva para conhecer Deus, que Deus é o Criador, olhar para a natureza e aprendermos na natureza sobre os atributos invisíveis de Deus. Então, se esse mandamento é tirado, se as pessoas não guardam o sábado, aí sim. Por isso que existem hoje ateus no mundo, pessoas que não acreditam em Deus, porque não olham para a natureza e não percebem o poder do Criador. Então, por isso, ali que a gente vê que Satanás ele quer eliminar isso. A natureza ela traz uma mensagem muito forte, de forma silenciosa, mas ao ser contemplada, ela traz uma mensagem muito forte para nós e para todo mundo. Por isso que Satanás quer tirar o sábado e por isso que Satanás também aprecia que nos afastemos da natureza ou que a natureza seja destruída, porque a natureza é obra de Deus e fala do Criador. Então, veja, nós vivemos hoje aí em cidades, e na cidade nós olhamos e a gente vê o quê? As obras de Deus? Não, nós contemplamos as obras do homem. As obras do homem não falam ali da forma como a natureza nos fala. Então, por isso que é importante pararmos um dia para contemplarmos a natureza, e também é importante uma mensagem que temos de vida no campo. A vida no campo ela é muito importante por vários fatores aí para modificar o nosso caráter, e um fator é o quê? É que a todo tempo nós estamos lendo o livro de Deus na natureza. A todo tempo nós estamos contemplando as verdades
de Deus na natureza e aprendemos sobre os atributos invisíveis de Deus, sobre o seu eterno poder pelas coisas que foram criadas, como foi dito no texto de Romanos. Então, a gente entende aí a estratégia de Satanás ao eliminar o sábado. Vamos seguir na leitura do texto de orientação da criança. O texto diz: o invisível é ilustrado pelo visível. A sabedoria divina, a eterna verdade, a graça infinita são compreendidas pelas coisas que Deus fez. Olha só. Então, na natureza, a gente tem a chave para abrir os tesouros. O invisível é ilustrado pelo visível. Agora, por quê? Por que será que a natureza ela fala sobre os atributos invisíveis de Deus? Por que será que o visível nos mostra o invisível? Por que o invisível é ilustrado pelo visível? Vocês já pararam para pensar isso? Por que a natureza é o segundo livro de Deus? Por que na natureza a gente encontra sobre a palavra de Deus? Pense um pouco sobre isso. Tudo o que a gente aprende, tudo o que nós vamos entender agora está justamente no capítulo 1 de Gênesis. Como que foi que Deus criou todas as coisas? Como que Deus manifestou aí? Como que Deus criou o mundo? Foi através do quê? Através da sua palavra. Deus falou e tudo se fez. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós vemos o quê? O poder que existe na palavra de Deus. A gente aprende sobre a palavra de Deus, por quê? Porque olhando para a criação, nós vemos o que a palavra de Deus é capaz, o que a palavra de Deus produz. Ela tem um poder criativo. E nós aprendemos sobre os atributos invisíveis de Deus, sobre o seu eterno poder. Por quê? Porque olhando para a natureza, nós vemos o que o poder de Deus fez. A natureza é apenas a consequência. A causa é a palavra de Deus. A palavra de Deus criou tudo. Então, veja esse texto. Eu coloquei aí menor no canto aí do slide, para que você compare esse texto de orientação da criança com o texto de Hebreus 11:3. O texto de Hebreus 11:3 diz o quê? Que pela fé entendemos que o universo foi formado como? Pela palavra de Deus. Esse entendimento acontece pela fé. Na verdade, há uma grande lição de fé no capítulo 1 de Gênesis. Então, pela fé, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. E é justamente, vá agora para o texto de Ellen White, é por isso que ali a gente encontra a chave para abrir os tesouros da sua palavra, porque você está vendo o que a palavra fez. A natureza ensina sobre o poder que há na palavra de Deus. E segue o texto de Hebreus dizendo, de maneira que o quê? Que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que o texto de Ellen White diz? O invisível é ilustrado pelo visível. É claro que o invisível é ilustrado pelo visível. O texto aí de Hebreus diz que, justamente, o visível ele veio a existir de coisas invisíveis, de coisas que não aparecem. Então, isso que a gente vê veio através de coisas que não são vistas, do invisível. Então, por isso, justamente por isso, que o visível ilustra o invisível, porque mostra do que foi feito. Novamente, o visível, ele não é a causa, mas é a consequência do invisível. E justamente por isso que a natureza nos dá uma lição da palavra de Deus, porque toda a natureza foi criada pela palavra de Deus. Olhar para a natureza é aprender sobre a palavra de Deus, é aprender sobre aquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, é aprender sobre o invisível. Então, o sábado, ele nos dá, na verdade, uma grande lição de fé, porque o que é fé? Fé, como diz Ellen White, é simplesmente pegar a Deus pela palavra, é crer que Deus fará exatamente como prometeu. Então, olha só, fé é pegar a Deus pela palavra. E o sábado, ele nos dá essa lição de fé, por quê? Porque na criação nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. O que você aprende olhando para a criação? Você vê o poder da palavra. E como que aconteceram? Como que as coisas aconteceram? Deus falou e tudo se fez. Haja luz e houve luz. Então, a própria palavra de Deus tem poder. Quando aquela palavra é dita, já existe nela o poder para criar aquilo que foi dito. Então, por que nós devemos pegar a Deus pela palavra? Fé é pegar a Deus pela palavra. Olha a lição de fé que há no sábado. Por que devemos pegar a Deus pela palavra? Porque se há algo escrito aqui, você tem que saber que é a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. As promessas de Deus, elas já existe o poder ali para realizar as promessas. Às vezes a gente fica pensando, agora Deus vai agir para cumprir aquilo
que ele falou em sua palavra. Não, a palavra já tem o próprio poder. Deus diz, haja luz e pronto, a luz aparece. Então, se Deus fala algo para acontecer na sua vida, se algo aqui é dito, o que você aprende através da correta guarda do sábado? Que você pode pegar a Deus pela palavra, porque a palavra de Deus já tem o poder para fazer aquilo acontecer na sua vida. O sábado é uma grande lição de fé para o remanescente. Nós aprendemos no sábado o poder criativo que há na palavra de Deus. Então, quando você lê, por exemplo, um texto bíblico, algo que pode ser tomado para nós como uma promessa, em Salmo 51:10 diz o quê? Ali, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a gente sabe quem que é o Criador. Deus é o Criador. Esse foi o trabalho de Deus. Essa foi a obra que Deus realizou ali nos 6 dias. Então, a gente já aprendeu no sábado sobre a obra de Deus. A gente sabe que Deus ele tem o poder de criar. E ele tem o poder de criar como? Através da sua palavra. Na sua palavra está o poder para criar. Então, como que Deus vai criar em mim e em você um coração puro, um espírito inabalável? Através da palavra dele. É aqui. Nós temos que ler a palavra de Deus e tomar isso como uma promessa que vai se realizar na nossa vida. O sábado ele é uma grande lição de fé. Então, essa é a primeira lição que eu queria destacar aí sobre a importância da guarda do quarto mandamento. O quarto mandamento, ele nos ensina. Na verdade, o quarto mandamento ele é um grande estudo sobre a palavra de Deus, nos ensinando sobre os atributos invisíveis de Deus e o poder de Deus, o poder que está na palavra de Deus. Quando entendemos isso, a palavra de Deus vai ser lida de uma forma diferente, porque sabemos que tudo aquilo que foi escrito para nós vai se cumprir na nossa vida. Vamos então agora entender, após entender essa primeira lição sobre o sábado, vamos para a segunda, vamos entender por que o sábado ele é o selo de Deus, por que o sábado ele é o sinal do remanescente. Por que o sábado é o selo de Deus? Para isso, nós devemos entender qual que é o motivo da adoração e onde está a autoridade da lei de Deus. Veja, em Romanos 1:25, ali Paulo comenta sobre uma inversão que foi feita, sobre algo errado que foi feito. Vamos ler. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo quem? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, as pessoas, elas passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Quem que deve ser adorado? O Criador. Por que você tem que adorar uma criatura? A criatura não fez você, não foi ela que criou você. Não faz sentido nós adorarmos criatura, não faz sentido venerarmos outros homens. A gente vê isso até no livro de Apocalipse, ali no momento em que João se ajoelha, o que o anjo diz? Fala justamente para que ele não fosse adorado. Por quê? Porque ele também é uma criatura, nós devemos adorar o Criador, só faz sentido adorarmos o Criador, porque é ele que devemos adoração, porque foi ele que nos fez. Então, o sábado, ele nos mostra quem? Quem é o Criador. É por isso que o sábado é o selo de Deus. Vamos ler outro texto. Salmos 24:1 diz o quê? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, tudo que há na terra pertence a Deus, o mundo e os que nele habitam. Então, por que eu pertenço a Deus? Por que você pertence a Deus? Por que toda a terra pertence a Deus? É claro, é porque Deus que nos criou. Deus criou tudo e é por isso que a terra toda pertence a Ele. Essa verdade você encontra onde? No quarto mandamento. No quarto mandamento, você se lembra da obra de Deus, você se lembra que Deus foi o Criador. E você começa a perceber que Deus é quem tem autoridade, que Deus é que deve ser adorado. Se as pessoas guardassem o sábado, não existiria um ateu. Vamos aqui para outro texto, o texto de Jeremias, que diz o quê? Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Ou seja, os deuses que não criaram os céus e a terra, eles vão desaparecer, eles são falsos, eles não merecem adoração, são deuses falsos, deuses inventados. O verdadeiro Deus é diferente. O Senhor, o que o texto diz? O Senhor fez a terra pelo seu poder. Já conversamos aqui no primeiro momento do nosso estudo. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência
estendeu os céus. Então, o verdadeiro Deus, ele é o Criador. O verdadeiro Deus, ele é o Criador, e é isso o que o sábado nos apresenta. Veja em 1 Crônicas. Agora, porque todos os deuses dos povos são o quê? São ídolos. Agora, por que Deus é diferente? Está aí no texto. O Senhor, porém, fez os céus. O Senhor foi quem fez os céus, e é por isso que Deus tem essa autoridade. E se você abrir a sua Bíblia aí, em Êxodo, no capítulo 20, pode ler os 10 mandamentos, pode ler todos os mandamentos. Em nenhum mandamento você vai encontrar a razão do motivo de que... Por que Deus deve ser adorado? Por que aqueles mandamentos devem ser guardados? Em nenhum. Ali você vai encontrar os mandamentos dizendo: não matarás, não adulterarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Apresenta até consequências de você não atender, não guardar esses mandamentos. Mas é somente no quarto mandamento, é somente no quarto, é só no quarto, pode ler na sua Bíblia, que você encontra a razão da adoração. Ali é que é exposto a razão da adoração. Vamos ler juntos o quarto mandamento. O texto diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aqui está o motivo. Por quê? Por que devemos guardar o sábado? E por que Deus tem essa autoridade? Está aí no texto. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que está dizendo aqui é: por que você deve guardar o sábado? Por que você tem que lembrar do sábado para o santificar? Porque Deus é Criador. Porque em 6 dias ele fez aquela obra, a obra que fala sobre o seu poder. E é por isso que o sábado, ele é o selo de Deus. É por isso que o sábado é o selo. A lei tem o seu selo no sábado, porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que mostra a autoridade. Eu não estou dizendo que os outros mandamentos são menores, não devem ser guardados, mas eu estou atestando, estou comentando aqui um fato, de que o sábado é o único dos mandamentos que mostra a autoridade de Deus, porque mostra que Deus não é como os deuses falsos, mas o nosso Deus é o Deus Criador. Isso você encontra apenas no 4º mandamento, e ele é o único mandamento que tem os elementos de um selo, como Ellen White comenta. Ellen White comenta: o selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Isso não é uma afirmação arbitrária, ela explica. Unicamente este, entre todos os 10, apresenta não só o nome, mas o título do legislador, como os selos. Então, é por isso, não está apenas o nome, mas o título do legislador e a sua função. Veja, declara ser ele o Criador dos céus e da terra, e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. O direito de Deus está no fato de que ele é o Criador. Afora este preceito, nada há no decálogo para mostrar por que autoridade a lei é dada, que eu acabei de comentar aqui. Pode ver os 10 mandamentos com atenção. Em nenhum você vai encontrar a autoridade, porque aqueles mandamentos devem ser guardados. É no 4º mandamento que você encontra isso. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o rei estabeleça. Você é chamado para isso, exaltando o sábado do 4º mandamento, a sua devida posição como monumento do Criador e sinal da sua autoridade. Então, no 4º mandamento é que encontramos o sinal da autoridade de Deus. E o que vem? O que Satanás tenta fazer? Justamente colocar esse mandamento de lado, através aí da influência, da liderança satânica. O chifre pequeno, o poder papal, ele faz uma mudança. Ele muda a lei de Deus e muda justamente o que é o 4º mandamento. E como eu comecei falando aqui na nossa conversa, comecei dizendo que Deus poderia ter santificado qualquer coisa, mas Deus valoriza tanto o tempo que ele procurou o quê? Santificar o tempo. E o que Satanás faz? Ele justamente tenta mudar o 4º mandamento e mudar o tempo. Satanás tenta mudar o tempo justamente para que exista, como existem hoje ateus. Satanás tenta tirar a autoridade que existe na lei de Deus. E agora ele quer colocar não a autoridade de Deus,
mas autoridade de homem, como se um homem tivesse realmente autoridade para mudar os mandamentos de Deus, colocar agora um novo mandamento, um outro dia deve ser guardado, não mais o sétimo, mas o primeiro dia, um dia em que Deus trabalhou em sua criação. É como se o homem tivesse essa autoridade. É por isso que o selo de Deus é o sétimo, é o sétimo dia. Agora, a marca da besta é outro. E qual que é esse número? 666. Por quê? Porque no sexto dia foi que o homem foi criado. O sexto dia foi o dia em que o homem foi criado. Então, quando nós guardamos ali outro dia, que não o dia dado por Deus, mas um dia dado por homem, nós reconhecemos a autoridade de homem e não a autoridade de Deus. Então, agora não é mais o número 7 que fala do trabalho de Deus, do descanso de Deus, mas agora o número do dia da criação do homem, o número 6. É por isso que o número da besta é 666. Está ali expondo a autoridade, não de Deus, mas a autoridade do homem. Então, vamos ver como que Deus valoriza o tempo. Como eu comentei, Satanás quer tirar isso de lado, quer tirar o quarto mandamento, quer mudar os tempos. Por quê? Porque Deus valoriza o tempo. Deus santificou o tempo. Pegue a sua Bíblia de novo, abra novamente a Bíblia e vamos entender como que Deus santificou o tempo. Abra a Bíblia em Gênesis. Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler novamente, como eu falei, esse é o texto mais importante sobre o sábado. O que o texto diz? Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, eu pergunto para vocês, aqui no verso 3, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Em que dia isso aconteceu? Eu não estou com o YouTube aberto aqui para ver as respostas, mas responda aí, em que dia que isso aconteceu? Que dia que aconteceu o que está escrito aqui no verso 3? Abençoou Deus o dia 7. Eu não sei o que vocês responderam, mas se vocês responderam sábado, está errado. O que está no verso 3 aconteceu no domingo. Foi no domingo que isso aconteceu. Você deve estar pensando, por quê? Olha só, veja a lógica do texto. O texto diz, o que está destacado aí, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Então, há duas coisas que acontecem. Deus santifica por quê? Porque nele descansou. Então, duas coisas aconteceram. Deus descansou e por isso ele santificou. Então, para que Deus tornasse santo, o sábado ele precisava primeiro descansar. Então, Deus descansa por todo o período de tempo ali do dia do sábado, do 7º dia, e então ele santifica. Ele descansou certamente até o último minuto do sábado. Então, quando ele santifica o sábado, ele santificou com o seu descanso, que está descrito ali no verso 3, já é no primeiro dia da semana, é no domingo. Então, Deus, ele torna o sábado santo e torna o que é dito aí no verso 3, no domingo, no dia que foi mudado ali pelo poder papal, é que Deus mostra, olha, é o 7º dia que deve ser guardado e não o primeiro dia. Então, Deus, na ordem, ele primeiro descansou para depois santificar o dia. Na verdade, aquele primeiro sábado era o sábado de Deus. O homem não deveria ali... aquele primeiro sábado não era para o descanso do homem. O homem não tinha trabalhado 6 dias. Aquele ali era o sábado de descanso dos 6 dias que o Criador havia ali trabalhado. Então, era o descanso de Deus. Aquele primeiro sábado foi um sábado especial para Deus. Vamos ler aí em Patriarcas e Profetas. Olha o que o texto diz. Depois de repousar no 7º dia, Deus o santificou. O que o texto diz? É o que a gente viu no texto bíblico. Depois de repousar no 7º dia, Deus o santificou. Então, primeiro Deus repousa ali no 7º dia para depois o santificar, ou pô-lo à parte como dia de repouso para o homem. E ela segue aí dizendo, eu não vou ler o resto por questão de tempo. Então, observe isso. Primeiro Deus, ele repousa para depois santificar. É depois que o sábado é tornado santo, ele se torna santo pelo descanso de Deus. Olha só, outro texto, desejado de todas as nações, diz o quê? Como houvesse repousado no sábado. Ainda em inglês fica mais claro isso. Because he had rested upon the Sabbath. Então, o que é dito? Porque ele tinha repousado no sábado. Porque ele tinha repousado no sábado, Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Separou para uso santo. Então, essa é a lógica. O primeiro
Sábado é para Deus, é o descanso de Deus da sua obra, é justamente para mostrar ali que Deus, ele trabalhou em 6 dias e agora ele estava descansando. É uma lembrança do que Deus havia feito, que tudo que Deus havia feito era muito bom. O sábado nos ensina isso também, ensina aquilo que Satanás questionou no céu, que Deus, ele não é bom, que Deus não é um Deus de amor, mas a criação mostra o quê? Você vê na Bíblia, Deus criou e ele viu o quê? Que era bom, e no final da criação Deus diz o quê? Que era muito bom. O sábado nos mostra que a alegação de Satanás é falsa. O sábado nos mostra que Deus, ele é muito bom e tudo o que ele faz é muito bom. É isso que a gente encontra também na guarda do sábado ao olharmos para a criação. Então, como eu falei, o primeiro sábado foi um sábado para Deus. Foi nesse descanso. Deus primeiro descansa e depois ele santifica. E agora você tem que pensar, quanto tempo do sábado você acha que Deus descansou? Será que ele pegou ali e falou, não, vamos descansar aqui por 1 hora, 10 horas? 10 horas é suficiente. Não, Deus descansou por todo o período do sábado. E é por isso que Ellen White diz o seguinte, devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. É bom lembrar que cada minuto é tempo sagrado. Por que cada minuto é tempo sagrado? Porque Deus descansou em cada minuto. Olha só que lições nós conseguimos extrair ali só desses primeiros capítulos de Gênesis. Só olhando para a obra de criação de Deus, para o descanso de Deus. Deus descansou e por isso santificou. E Deus descansou em todo o 7º dia. Então, todo minuto do 7º dia é hora sagrada. E isso já fica aí uma lição para nós. Devemos guardar cada minuto do sábado. Cada minuto é importante. E por isso, como estamos falando aqui da importância do sábado, tiramos lições sobre o sábado, aprendendo sobre o poder de Deus, sobre como Deus é bom, a gente deve o quê? Guardar cada minuto desse dia e devemos guardar de forma adequada. E é por isso que agora eu quero separar esses momentos para falarmos sobre uma reforma que deve existir na guarda do sábado. Nós, como guardadores do sábado, não devemos ser aí levianos, guardar o sábado aí de qualquer maneira. Devemos guardar o sábado conforme o mandamento. E deve existir na minha vida e na sua vida uma reforma na guarda do 4º mandamento. Vamos ver aqui juntos alguns textos sobre isso. Olha só o que Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja. A maior santidade no sábado do que lhe atribuem muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. E ela diz, ele sugere uma reforma da observância desse dia. Vamos então ver algumas coisas para reformarmos a nossa guarda do sábado. Olha só o que Ellen White comenta também em Testemunhos para a Igreja. Na sexta-feira deve ficar terminada a preparação para o sábado. Então, na sexta-feira deve ficar terminado. Por quê? Porque cada minuto é tempo sagrado, como a gente já comentou aqui. Olha que interessante. Se você olhar na Bíblia, há apenas 2 dias que é dado um nome para esses dias. Os outros dias são chamados o quê? De primeiro dia, de segundo dia, mas o sábado é chamado de sábado. E outro dia também é chamado pelo nome. É o quê? É o dia da preparação. A sexta-feira também é chamada pelo nome. É dito o quê? É o dia da preparação. São esses únicos 2 dias, e todos relacionados ao sábado. O próprio sábado e o dia da preparação para o sábado. Vamos continuar a leitura. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer e escovar os sapatos. Tudo isso tem que ficar pronto antes das horas do sábado. É possível deixar tudo preparado caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Outro texto. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Se é possível evitar, a louça não deve ser lavada no sábado. Ela diz, não é incoerente, sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Então, você deixa ali a louça separada para lavar depois, nos dias de trabalho, não no dia em que devemos aprender sobre o poder de Deus, sobre os atributos invisíveis de Deus. Outro texto falando das ocupações. A violação do 4º mandamento não se limita à preparação do alimento. Então, não é só isso. Muitos deixam descuidadamente para engraxar suas botas e se barbear. Sábado não é dia para nos barbearmos, até depois do início do sábado. Isso não deveria ser assim.
Havendo qualquer negligência em realizar esse tipo de atividade em um dia de trabalho, o que você deve fazer? Eu esqueci de fazer a barba, esqueci de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito. Então eu vou fazer. Não, olha o que o texto diz. Deve-se ter respeito suficiente pelo tempo santo de Deus para deixar as barbas por fazer e as botas ásperas e marrons até que o sábado tenha passado. Isso pode ajudar a sua memória e torná-los mais cuidadosos em fazer suas próprias tarefas durante os 6 dias de trabalho. Então, olha só, se você esqueceu, já cometeu ali um erro, deixe do jeito que está. Guarde o sábado, não cometa outro erro. Isso vai ajudar você a ser mais cuidadoso na semana seguinte. Roupa especial para o sábado. É importante no sábado nós temos uma roupa especial. Não irmos para a igreja de qualquer jeito. Veja, muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no trabalho durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Devemos ter o traje especial. Isso era algo comum entre os adventistas e está sendo deixado de lado. Mas deixa ali a sua roupa especial para o dia santo de Deus. Outra instrução, cozinhar. Às vezes a gente tem perdido isso. Os adventistas sempre foram cuidadosos com isso, mas eles têm deixado de lado. Às vezes a gente deixa para cozinhar ou para terminar a preparação do alimento no dia de sábado. E qual que é a ordem? Veja o que está em Êxodo. Vou ler o que está destacado. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. Então, tudo isso deve ficar pronto antes do sábado, como diz o texto. Amanhã é repouso. Amanhã é o sábado, não é dia de cozinhar. Ellen White comenta sobre isso. Ela diz que o Senhor não é mais minucioso agora em relação ao seu sábado do que quando deu instruções especiais para os seus filhos em Israel. Ele exigia que eles assassem o que tivessem para assar e cozinhar o que eles tivessem para cozinhar no 6º dia. No sábado não é dia de cozinhar. Às vezes você deixa tudo pronto e fala, não, mas agora é só assar. Está aí a instrução. Você pode falar, mas por que precisa ser assim? Eu não sei, não sou eu. O legislador é Deus, a instrução é clara. Cozinhe o que tem para cozinhar e asse o que tem para assar durante os 6 dias. Não é para deixar para assar nas horas sagradas, ainda que você deixe tudo pronto. É a instrução que é dada. E cozinhar o que tiver para cozinhar no 6º dia. Preparatório para o descanso do sábado. E ela diz, aqueles que negligenciam preparar para o sábado no 6º dia e que cozinham o alimento no sábado, violam o 4º mandamento e são transgressores da lei de Deus. Todos os que são realmente ansiosos por observar o sábado, o 2º mandamento, não vão cozinhar qualquer alimento no sábado. Deus proibiu os filhos de Israel de cozimento e de fervura no sábado. Essa proibição deve ser considerada por todos os observadores do sábado como uma injunção solene de Jeová para eles. Nada de cozinhar alimentos, nada de fervura, nada de assar alimentos no sábado. E você pode estar pensando, mas eu vou comer a comida fria? Não, você pode aquecer o alimento. Você não pode cozinhar e não pode assar. Olha o que o texto diz. Embora devamos evitar cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. Então, você pode aquecer o alimento. Aí você pode pensar, não, mas se eu já vou aquecer o alimento, eu vou levar o alimento para o forno, então eu já asso no sábado. Mas qual que é a lógica disso? A instrução ela foi dada. A gente tem que tomar a Deus pela palavra, não é isso? E devemos atender, como diz o texto de Salmo, obedecer a ordem de Deus à risca. Então, qual que é o sentido? Deus dá a instrução, não ferva nada, não cozinhe ali nada, não asse nada, mas pode esquentar. Aí você pensa, mas já que eu vou esquentar, então deixe de lado o que Deus instruiu. Não faz sentido. Você deve atender ao que Deus ali nos ordena. Então, você deixa tudo pronto e você pode aquecer o seu alimento no sábado. Outro texto em que Ellen White fala que a refeição do sábado deve ser mais simples e devemos comer menos. O sábado é um dia para nós contemplarmos a natureza, então a gente deve ter uma refeição mais simples no sábado. E outra coisa que eu quero destacar, a última coisa aí sobre esse tópico da reforma do sábado, eu vou já para aqui, para a finalização, que o nosso tempo está acabando. Ellen White diz,
Eu declarei que tenho feito disso um ponto de nunca viajar no sábado quando puder ser evitado. Então, essas coisas aí de deixar viagens para fazer nas horas sagradas não é certo, não é correto. O sábado não é dia para se fazer viagem. Às vezes nós pensamos, não, mas é uma viagem missionária que poderia ter sido feita em outro dia. Você não tem que deixar ali a viagem missionária para ser feita no sábado. Às vezes aí estamos em institutos, em situações, aí, em locais de missão, eles deixam justamente a viagem para ser realizada nas horas sagradas. Não, devemos atender aí a ordem de Deus de não deixar as nossas viagens para o sábado. Então, atente a isso. Eu sei que talvez tenha sido um pouco rápido e você deve refletir sobre isso. Eu fico à disposição. Se você quiser, mande mensagem para mim, eu compartilho esse material e outros materiais, que aqui eu coloquei apenas alguns textos para você aprender mais sobre a guarda do sábado e promover essa reforma na sua vida. E vamos então finalizar com um convite para entrarmos no descanso de Deus. Ali, em Hebreus 4, fala do descanso espiritual e fala que algumas pessoas não entraram no descanso de Deus. E pode ser que aconteça de alguns de nós não entrarmos. Agora, por que essas pessoas não entraram no descanso de Deus? Está aí no texto de Hebreus. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso de Deus, e que, por causa da desobediência, eles não entraram nesse descanso espiritual. Muitas vezes a desobediência tem nos tirado de experimentar o descanso de Deus, de como eu disse aqui, o descanso de Deus não é um descanso físico, Deus não se cansou nos 6 dias, você não pode pensar que Deus se cansou ali na criação, Deus não se cansa. O descanso de Deus, ele é algo que vai além. Ele é um refrigério espiritual que nos ensina sobre os atributos invisíveis de Deus. E não vamos deixar aí profanar o sábado, não atender às ordens que Deus nos deu aí e perdemos a oportunidade de entrar no descanso de Deus, porque, como diz o texto de Hebreus, resta ainda um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas, nós devemos entrar no descanso de Deus. Ali, nós devemos saber que vale sim fazermos trabalho, porque o sábado não é um dia simplesmente de restauração física, e por isso é lícito fazer bem aos sábados. Jesus disse, eu trabalho, meu Pai trabalha, eu também trabalho, porque o descanso de Deus é um descanso que vai muito além, é um descanso que nos ensina tudo isso que vimos aqui no começo, nos ensina sobre a palavra de Deus. E eu quero terminar aqui a nossa conversa lendo o texto de Isaías 58, que nos diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Por quê? Porque foi a boca do Senhor que disse, foi a palavra de Deus, e nós aprendemos no sábado sobre a palavra de Deus. Que essa promessa que está em Isaías se cumpra na sua vida, que é um remanescente. O sábado deve ser o sinal do remanescente, que essa promessa possa se cumprir na sua vida. Esse tempo, Deus valoriza muito o tempo, e ele procurou santificar o tempo. Use esse tempo, em especial, de forma adequada. Use todo o seu tempo de forma adequada, porque nós temos um templo feito, justamente um templo feito no tempo. E é isso que Deus coloca à nossa disposição. Que Deus abençoe a sua vida.